Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Despertar Místico. Bora fazer leitura para o signo de Peixes, piscianos de Sol, Lua, Ascendente ou Vênus. Leitura geralzona intuitiva para o mês de agosto. Bora ver o que vem de energia para você no mês de agosto. Lembrando, amados, a leitura geralzona intuitiva e tem muita coisa ainda para acontecer, né? O mês recém está iniciando, então pega aquilo que ressoar, se não ressoou, aguarda, assista de novo lá na metade do mês, que pode ser que ressoe, né? Porque assim, né, as coisas para cada pessoa tem seu tempo de acontecer, né? Então vamos lá, fique até o final, porque como eu sempre digo, a leitura ela vai crescendo, né, gente? Ela começa mostrando um cenário, os cenários vão aumentando, porque são muitas energias na mesa, né? Uma leitura geralzona. Querendo uma leitura só na tua energia, só eu, você e eu, entre em contato pelo WhatsApp que a gente agenda um horário aí, tá? Vamos ver então o que vem para o signo de Peixes. Também me sigam no Instagram, no TikTok também do canal. E não se esqueça de se inscrever, hypar os vídeos, é muito importante. Curta, comenta, compartilha e deixa uma mensagem aí. Vamos ver o que vai acontecer no mês de agosto para Peixes. Agosto, pisciano de Sol. Eita! 8 de espadas. Algo está prendendo você ou alguém? O 8 de espadas é muito uma carta de eu me sinto preso, me sinto presa a uma situação. Fundo deck, um rei de espadas. Você pode estar lidando com essa pessoa, ou também pode ser a tua própria energia, né? A energia também é que a energia, se a gente vai falar da tua energia, você sendo esse rei de espadas, é como se você estivesse querendo muito, se propondo, né, desejando fazer algo, porque o rei de espadas ele é muito certeiro, ele é muito pontual, ele é muito metódico, né, ele constrói o que ele quer e ele é também um rei guerreiro, né, que vai lá, vence a batalha que aparecer, né, mas parece que tem algo aqui que está te impedindo, né, você precisa trabalhar um pouco mais a razão, né, mais a razão, a ação e ver o motivo dessa situação. Agora, se for uma pessoa, aí, né, já muda a figurinha, né? Bora lá, então. Peixes, mês de agosto. 3 de copas, fundo deck, 7 de espadas. Do que a gente tá falando, Peixes? 3 de copas é uma carta de triângulos. Neste deck aqui, é uma carta também de comemoração, é uma carta de leveza, porque a gente tá falando de águas. Neste deck aqui, eu sempre digo, né, que a pessoa lá bebeu todas, aí depois fica com a ressaca, né? Então aqui é como se alguma atitude inconsequente sua ou de alguém refletisse nessa situação. 7 de espadas, né? 7 de espadas é a carta que fala de algo que você não está vendo, ou algo que alguém omitiu de você e agora está sofrendo, né? Então, às vezes a pessoa está esse sentimento de prisão devido a algo que realmente não mostrou. Ou a pessoa, se estamos falando de pessoa, né? Se é alguém na tua vida aí, Peixes, alguém parece que levou a coisa na brincadeira e aí agora percebeu o erro, né? Pode ser essa energia também aqui. Mais uma carta, mês de agosto, Peixes, 10 de espadas, algo finaliza. Fundo deck, 5 de pentáculos. Mas aqui, Peixes, seja a situação que for, tá? Se for questão profissional, finaliza. Se é questão de amor, finaliza. E é uma situação que te deixava preso ou presa, principalmente porque você não encontrava satisfação nesse lugar, nessa pessoa, nessa situação. 5 de pentáculos, a carta da escassez, a carta da falta. É uma carta que sempre tu vai fechar a conta e a conta nunca fecha, sempre falta. Então aqui algo estava escasso. Podia ser sentimentos, podia ser dinheiro ou até a própria satisfação tua, tá, Peixes? Mas algo não estava a satisfazer. Pode ser uma pessoa, Peixe, se a gente está falando de alguém, existe uma pessoa que com a tua saída, uma pessoa que pode ter vindo aí de um modo mais de brincadeira, né? Não se mostrando totalmente verdadeiro e tudo mais. E aí acontece o quê? Finaliza e a pessoa fica o quê? No 5 de pentáculos, né? Na escassez, porque aí não encontra outra pessoa como você, porque aí não encontra uma circunstância, uma situação como tinha com você. Mais uma carta, mês de agosto, Peixes, a carta da torre. Eu vou aceitar só essa que caiu primeiro, tá? A carta da torre. Gente, aqui, seja a situação que for, essa situação ela finaliza.
e ela não vai ter bases para ser reconstruída, tá? A carta da força, a carta da superação. Então aqui algo precisa ser superado, tá? A carta do 4 de espadas, a carta da estrela. Então aqui é como se depois dessa torre, depois da finalização de um processo, e aí finalmente vem a torre, que é essa desconstrução, parece que você consegue ter um descanso, né? Você consegue superar algumas questões aí que podem estar te incomodando, algumas questões que pode ser que você precisa superar algumas limitações, algumas questões, algumas crenças, algumas questões que você coloca como limitante na tua vida, e no momento que você consegue superar essa situação, você consegue encontrar o teu descanso, tá? Então aqui você vai ficar numa fase de muita tranquilidade, né? Superada essa situação, fechei, superei, tá resolvido, né? Então aqui, mas pode ser, se a gente está falando de alguém, que essa pessoa não superou, né? 8 de espadas. Ainda está preso nessa energia, né? Eu sempre brinco com as cartas, né? Eu coloco o nome nelas. O 8 de espadas eu sempre brinco que é o prisioneiro da paixão. Se estamos falando de alguém, essa pessoa não consegue sair dessa prisão. É uma prisão mental, a pessoa se coloca numa ilusão de uma situação e aí fica preso lá naquela situação, né? E também com esse 3 de copas, tem aquela coisa da bebedeira do dia seguinte, né? Eu curti tanto e agora, né? Eu não tô curtindo, né? E esse não estar curtindo é que deixa essa pessoa mais presa ainda, né? Se estamos falando de questão profissional, existia uma situação profissional ou financeira que te prendia num lugar que você se colocava. E eu vejo que por muitas vezes você sentiu-se insatisfeito, né, nesse lugar, nessa posição. E aí essa situação, ela finaliza. E ela finaliza finaliza de um modo que você tem que construir tudo de novo, né? Tem uma reconstrução aqui. Mas só que essa reconstrução, ela vem porque você, lá nesse lugar, nessa situação, você já não tinha mais, né, espaço. Então, existe essa mudança no sentido de fazer algo novo, né? Vamos clarificar para entender melhor. 8 de espadas, o que o 8 de espadas está fazendo na mesa? Peixes, mês de agosto. 8 de espadas, pisciano de sol. Eita, caiu longe. Vou tentar pegar aqui. Como caiu duas, tá? Eu vou embaralhar de novo, gente, porque caíram duas. Vou embaralhar de novo para peixes. Peixes, mês de agosto, por favor. Peixes, mês de agosto. Peixes, agosto, 8 de espadas. O que o 8 de espadas está fazendo na mesa? Peixes, mês de agosto. O que o 8 de espadas está fazendo na mesa? Espiritualidade, por favor. Vieram duas de novo. Apenas uma, por favor. Apenas uma espiritualidade. O que o 8 de espadas está fazendo na mesa? Apenas uma. Apenas uma. O que o 8 de espadas está fazendo na mesa? 8 de espadas, 8 de paus. Fundo deck, rei de pentáculos. Olha, se a gente está falando de uma pessoa aqui, você vai receber notícias, você vai receber mensagem. Existe algo que prende essa pessoa a você, tá? E essa pessoa, ela manda mensagem devido a essa finalização, né? A essa finalização de uma relação, tá? Se estamos falando de vida profissional, material, algo vem que vai te tirar desse 8 de espadas, tá? Tem uma comunicação, tem uma mudança, tem algo que vem aqui trazido pelo destino. O 8 de paus é muito uma movimentação do universo, é muito um milagre, é algo que acontece de forma inesperada. Essa situação que chega para você, ela te tira do 8 de espadas. Ela consegue fazer com que você saia desse aprisionamento, de algo que te impedia. Isso pode ter a ver com dinheiro, tá? Rei de ouros, o rei que é dos melhores para a questão financeira, né? E desse rei de ouros nós temos atrás um 10 de pentáculos, tá? Então, a gente está falando de questão financeira, se o que te prendia a um lugar, a um trabalho, a uma situação era o financeiro, você vai ter uma mensagem, uma comunicação, uma mudança do universo, que vai te trazer aqui uma estabilidade financeira. Se a gente está falando de alguém, tem uma pessoa que vai entrar em contato com você, porque essa pessoa, ela ainda está presa na tua energia e não conseguiu ainda superar, tá? Então, tem comunicação de alguém também aqui. 3 de copas, o que o 3 de copas está fazendo na mesa? Peixe de sol, lua, ascendente ou Vênus. Mês de agosto, pisciano, mês de agosto.
Ai, duas, apenas uma. Espiritualidade, apenas uma carta. Apenas uma carta. Cavaleiro de Espadas, fundo deck, o Diabo. Se estamos falando de questão financeira profissional, mês de agosto, você sai de uma energia de decepção, você sai de uma energia de ilusão, você sai de uma energia de as coisas eram boas, mas agora chegou um ponto que eu não sinto mais prazer nesse lugar, não sinto mais prazer nesse trabalho. E vem o Cavaleiro de Espadas, né, junto ao lado do 8 de paus. Então tem uma mensagem, uma comunicação, uma mudança do universo, algo do destino que chega. E esse algo que chega, ele se movimenta rápido, ele te tira rápido de uma situação, ele faz uma movimentação. Essa movimentação, fundo deck, o Diabo. Se estamos falando de questão financeira, o Diabo me fala assim, de um dinheiro chegando, de uma mudança financeira. Atrás temos o 4 de Pentáculos, que é a carta do pouco, né, de ficar segurando o pouco que se tem. Então aqui parece que isso vai haver uma mudança. Se estamos falando de pessoa, essa pessoa vem te procurar aqui e provavelmente vem te procurar depois de uma bebedeira, tá? Essa pessoa ela pode beber, né, e depois dessa bebedeira vir te procurar. E vem te procurar porque realmente essa pessoa ela tem se sente aprisionada por você, né? O Diabo me fala de paixões, de prisão, de manipulações, né? De questão muito sexual também. E o 4 de Pentáculos traz a energia de alguém que não quer soltar, de alguém que está preso, né? Então existe alguém preso aí nessa energia, na tua energia, né, Peixes? 10 de espadas, signo de peixes, 10 de espadas, signo de peixes, 10 de espadas, 8 de pentáculos. Fundo deck, o Diabo de novo, gente. Olha, aqui, se estamos falando de questão financeira, eu vejo que você realmente, aqui tem uma mudança, provavelmente mudança de trabalho, mudança de forma de ganhos financeiros, tá? Porque nós temos aqui um Cavaleiro de Espadas que toma uma decisão e que vai ao encontro de algo. Você começa aqui, Peixe, você começa algo, tem algo que te tira de uma situação. Tem uma situação nova que vem e ela te tira, e vai ser muito rápido, Peixes. O Cavaleiro de Espadas, ele é muito rápido, e isso que vem te tirar vai fazer com que você se ocupe muito, tá? Aqui você vai ter que se ocupar muito, se dedicar muito a algo. E essa dedicação, ela vai te possibilitar uma finalização de uma situação, né? Então, finaliza e você se sente livre para poder investir aqui numa questão profissional. Mas temos o Diabo no fundo, se estamos falando de finanças, beleza. Se estamos falando de uma pessoa, essa pessoa, por apego a você, vem te procurar, propondo que agora vai trabalhar pela relação, que agora vai investir em você, algo nesse sentido, tá? Que quer uma nova chance para investir no relacionamento. A torre, o que a torre está fazendo na mesa? Peixes. A torre, peixes. O que a torre? A torre, a carta do As de Copas. Uma nova fase vem para você. Fundo deck, 6 de Copas. Estamos falando de questão profissional, peixes. Você começa a fazer um trabalho a qual você tem total conexão, né? É uma conexão que vai fluir muito. É um trabalho que vai fluir muito. Estamos falando de As de Copas, né? O As de Copas, o início de algo que é muito satisfatório, que é muito prazeroso, algo que tem muita identificação com você. Fundo deck, 6 de Copas. A gente vê que tem uma energia realmente de destino, de algo que está predestinado. Vejo também boas parcerias chegando. Estamos falando de relacionamento, existe aqui alguém que, de novo, né, a mesma história, peixes aqui, a assombração não te deixa, né, em paz. Ó, aqui, como diz uma colega, né, de tarô, né, como é que ela fala? O Wi-Fi do cemitério, né, tipo isso, o Wi-Fi do cemitério, né. Então, aqui é tipo isso, né, aqui alguém vai tentar de novo, né, porque da torre, né, algo que foi desconstruído, que foi finalizado, a pessoa vem aqui querendo renascer no As de Copas, só que aqui, né, eu não vejo você querendo isso, né, eu vejo que isso é mais algo do querer dessa outra pessoa, né. Agora, se a gente está falando de questão financeira profissional, aí sim, né, aí eu vejo aqui realmente você fazendo essa mudança e dessa desconstrução do teu profissional, você vai para um novo, né, algo que tem mais significativo, mais significado, tem mais significado com você, com o que você quer, com a tua alma, né, peixes, águas, como você. E nós temos esse 6 de Copas que fala realmente de parcerias, fala dessa energia de conexões.
dessa energia de algo destinado para você aí desde a tua infância, desde que você veio ao mundo, algo nesse sentido, tá, peixes? Signos, você pode estar lidando com signo de Escorpião, signo de Leão, forte Escorpião e Leão. Energia do signo do elemento de ar, peixes. Energia do signo de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Energia do signo de água, peixes, Câncer e Escorpião. Vamos para o baralho cigano, do que a gente está falando, sobre o que a gente está falando no mês de agosto, peixes. Olha, peixes, agosto, então, resumindo, né? Deixa eu tirar aqui primeiro. Mês de agosto, por favor, o que vem para peixes? A carta da raposa, tem alguém de olho em você, a carta da criança. Então, aqui, se a gente está falando de alguém, peixes, que está aí na sofrência, querendo mandar mensagem para você, é alguém que vem aqui todo argiloso, né? Todo ardiloso. Essa pessoa aqui, ó, na energia da raposa, né? Pensando como que vai fazer, de que modo, tá criando uma estratégia, né? Para realmente vir te procurar. Se estamos falando de questão profissional, peixes, algo vem que muda a tua vida, te tira dessa energia e você vai ter que estar na energia da raposa. Você vai ter que fazer o negócio fluir, você vai ter que usar a tua estratégia para fazer as coisas acontecer. Fundo deck, a carta da criança, a gente tem novidades, novos caminhos, peixes, para você chegando. O que o 3 de copas e o cavaleiro de espadas está fazendo na mesa? Gente, aqui, se estamos falando, eita Lelê, se estamos falando de vida profissional, financeira, peixes, aqui o dinheiro vai entrar, tá? Vem muito rápido, o dinheiro vem rápido demais. A espiritualidade pede para que você tenha controle, astúcia para lidar com esse dinheiro e saiba realmente assim, ó, até manter um certo segredo. As estrelas, peixes, as estrelas me falam de um sucesso destinado, né? Algo que está realmente aí no teu caminho. É como se existisse um caminho que está sendo trilhado pela espiritualidade, está sendo iluminado pela espiritualidade, para que você trilhe, né, esse caminho iluminado pela espiritualidade. 10 de espadas e 8 de pentáculos, do que a gente está falando? A carta da chave, fundo deck, a carta da cobra. Olha, se você está lidando com uma pessoa, essa pessoa aqui, ela te procura, não é por amor, tá? É mais amizade colorida, tá? Essa pessoa ela vem te procurar mais por amizade colorida. O cão com a cobra, amizade colorida. Se estamos falando de questão, e essa pessoa ela vem aqui, ó, para tentar resolver, né? Então aqui não existe amor, tá? Existe questões mais de desejo e tal, né? Se estamos falando de questão de vida financeira, profissional, peixes, eu vejo que você aqui, ó, fecha uma situação e já começa a outra. E você vai ter a chave para fazer as mudanças, tá? As soluções para tua vida chegam. Você consegue resolver. E assim, ó, o dinheiro vai ajudar muito a resolver muita situação aqui, tá? Muita situação, o dinheiro aqui vai chegar e vai te ajudar. E se estamos falando da tua própria energia na questão profissional, existe uma situação de você meio que mudar de pele, né, peixe? Você tem que fazer alguma mudança, tem algo que você vai ter que fazer que você não fazia antes. A cobra fala dessa coisa da sedução também, e também fala da questão de fazer algo que até então você não fazia. Você vai ter que realmente mudar de pele aqui e usar, assim, da sedução, da beleza, né, para conquistar essa questão profissional aqui tua, tá? A torre e o as de copas. Torre e as de copas, o que tá fazendo na mesa? A carta do navio. Fundo do deck, a carta dos livros, do coração. Olha, aqui, se estamos falando de questão financeira profissional, existe algo que você supera, algo que está destinado a você, um sonho, um projeto, algo de muito tempo, que já era para ser teu, tá, peixes? Só você ainda não descobriu. É como se no mês de agosto você conseguisse descobrir realmente o teu dom, realmente o teu caminho, algo que se abre aí para você, tá, peixes? Aí nós temos aqui, a espiritualidade fala, se você usar da tua estratégia, da tua astúcia, da tua sabedoria. Assim, ó, aqui, gente, você vai ter que realmente trabalhar muito a questão da sedução, da estratégia, das artimanhas aqui, tá? Porque o dinheiro vai vir, peixes. Vem o dinheiro. Isso vai resolver a tua vida a longo prazo, peixes. A chave e o navio. O navio me fala de transformação a longo prazo, né?
Então aqui parece que o que vem para você, se você souber como trabalhar essa questão, você vai realmente aqui, ó, a longo prazo, ter uma vida financeira muito positiva. Então saber como lidar com dinheiro também. Eu ia falar um negócio da raposa, o que era? Bem na hora eu estar terminando, eu olhei para a raposa, me veio algo na mente. É aquilo, né? Mas eu não estou conseguindo lembrar o que era. Mas é muito uma questão de realmente a raposa, ela pensa nela, né? Ela pensa nela, ela vai, ela caça, ela pega o que ela quer, ela faz o que ela quer para poder se alimentar. Ela pensa muito nela, né? A gente também pode estar lidando muito com a energia de Pombogira aqui, tá, gente? Se vocês quiserem fazer algum tipo de trabalho de energia para Pombogira, é bem positivo aqui, tá? Eu vejo daqui 6 meses, peixes, uma mudança na vida de vocês daqui 6 meses, tá? Isso se materializando, isso se finalizando, isso terminando de se concretizar daqui 6 meses. Movimento energético. Ganesha vem te trazendo o seguinte conselho: movimento energético. Mova-se, peixe, mova-se, não fique parado, não deixe as coisas estagnarem, não deixe a tua energia estagnar, se mova, faça essa limpeza de energia, faça essa movimentação. Tem muito uma energia de movimentação. É número 5 essa carta, tá, gente? É uma carta de mudanças. Então as mudanças, elas vêm, elas precisam realmente de ação para que as coisas aconteçam, né? Às vezes vem a situação e você fica parado. Fundo deck, entrega. Apenas aceita e vai, peixes. Não reluta muito aqui com que, novos inícios. Não reluta muito com que a espiritualidade vai te trazer, tá? Entrega porque tem novos inícios. Esteja entregue, não duvide, não fique descrente, não fique com pensamento achando que não vai dar, não fique preso a nenhum tipo de dogma, nenhum tipo de crença limitante, nenhum tipo de preconceito, seja o que for, né? Porque aqui tem novos inícios para você. E só pede para que você se entregue e deixe fluir, tá? Deixa fluir que vai. Então o mês de agosto para vocês é um mês que inicia algo aí que vai mudar nos próximos 6 meses da vida de vocês. Tá bom, peixes? Espero que tenham gostado. Desejo tudo de bom. Até o próximo vídeo. Gratidão.